Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje continuaremos o nosso estudo no livro do profeta Miqueias. Daremos continuidade no capítulo 6. E vamos começar para a honra e glória do nome de Deus. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui propagando a Tua Palavra mais um dia, que as Suas misericórdias se renovaram em nossas vidas. Te agradecemos por cada pessoa que acompanha também online. E, Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe e proteja e que cumpra os Seus propósitos na vida daqueles que não puderam estar presentes e dos que aqui também estão presentes e daqueles que assistem também online. Te agradecemos por essa construção, Pai, essa igreja, Lagoinha Mangabeiras. Te agradecemos pelos líderes, por cada ovelha, por cada membro aqui, Senhor. Fortaleça esse ministério para a honra do Teu nome, fortaleça cada pessoa aqui presente, no nome do Senhor Jesus. Abra o nosso entendimento, que o nosso coração seja como terra fértil para a semente da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, no capítulo 6, vamos dar continuidade e uma rápida revisão aqui. Miqueias, ele era um profeta, e ele era um profeta de Moresete, que era uma pequena cidade da região de Judá ali. Então, Miqueias, ele não era um profeta da elite, do alto escalão de Jerusalém. Ele vinha de uma região mais pacata, de uma região rural. E há um problema aqui que se enfrenta, que era a religiosidade, era o coração frio, o coração distante de Deus, mas um coração que praticava todos os ritos, todos os dogmas, que tentavam cumprir a lei, mas estavam se afastando de Deus. E o grande império que existia nessa época aqui era o império da Assíria, e Judá, os judeus, eles vinham enfrentando, como eu disse, toda essa religiosidade, mas também uma corrupção social. Eles enfrentavam problemas internos, onde os maiores eram corruptos e roubavam as terras e usavam de falsas medidas, em pesos e balanças. Enfim, era um cenário totalmente caótico, deturpado, um cenário aquém daquilo que Deus planejou para eles. E nós vamos ver aqui, o capítulo 6, ele abre com uma acusação de Deus diretamente contra Israel. É uma linguagem totalmente legal no sentido de jurídica, é uma linguagem de tribunal. E o versículo 1 é o Senhor dizendo: ouçam o que diz o Senhor, fique em pé e defenda a sua causa diante dos montes, que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Então ele usa aqui esses artefatos, né? Ele usa as colinas e os montes como testemunhas. E ele vai começar a entregar a sua sentença ao pessoal, ao povo de Judá, aos judeus. E ele continua no versículo 2: ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele entra em juízo contra Israel. E por que Deus vai entrar em juízo contra Israel? Deus não é um Deus de amor, sabemos disso. Deus é tardio em irar. E exatamente, tudo isso é verdade. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não há quem possa adicionar nada a Deus, não há quem possa tirar nada de Deus. Não se subtrai nem adiciona nada a Deus, Ele é desde a eternidade. Mas o juízo está chegando aqui, não é por falta de aviso. Nós já vimos ao longo dessa série de estudos nos profetas menores, no livro de Amós, se eu não me engano, Amós 5,
onde Amós fala que Deus não realiza nada sem antes avisar. Deus não simplesmente vem e consome um povo sem antes avisar. Ele não faz isso porque ele é mau, porque ele é ruim também, de forma alguma. Mas ele sempre levanta os seus profetas para ordenarem o juízo, para que eles venham a se arrepender. Mas geralmente o coração do homem se obstina, o coração do homem se endurece, e aí as coisas vão apertando. Deus aperta ainda mais as pregações, aperta ainda mais as calamidades que ele manda, os sinais. E mais uma vez os profetas entram pregando arrependimento. E caso, no fim das contas, se não há arrependimento, se não há essa mudança de mentalidade, essa mudança de atitude, onde se deixa as coisas más e passa-se a caminhar no caminho de Deus, aí sim o juízo de Deus se consome. Então o que nós estamos vendo aqui não é um Deus ruim que simplesmente está julgando de primeira, que perdeu a sua paciência de maneira alguma. É um Deus que ao longo de todo o livro aqui, desde o capítulo 1 de Miqueias, ele já vem alertando, já vem ordenando o arrependimento, a mudança, para que deixassem as práticas más, abandonassem os pensamentos vãos. Mas o povo é obstinado. E a paciência de Deus, ela não é que ela se acaba, mas Deus não vai ficar só ameaçando. Se não há arrependimento, uma hora ele vai consumir esse juízo. E o versículo 3, meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. E isso daqui é algo que é aplicável até nos dias de hoje. Deus não entrega nada a nós para nos condenar, por exemplo, a lei. Muita gente acha que Deus entregou a lei para condenar, afinal, ninguém pode cumprir a lei. Mas não, quando Deus entrega as 613 ordenanças a Moisés, não é que ele entrega falando, vocês vão cumprir isso aqui, se não cumprir vão todo mundo para o inferno. É complicado isso, mas quando Deus entrega isso é para que haja um raio-x, a lei é um raio-x do nosso coração. A lei mostra a nossa pecaminosidade, que nós erramos o alvo, e é exatamente esse o significado de pecado, errar o alvo. Quando erramos o alvo, que é ser conforme Deus quer que a gente seja, conforme Deus nos criou para ser. Mas após a queda, após o pecado original lá no Éden, após a morte entrar através do pecado, da desobediência, a criação de Deus é deturpada. Deus não nos criou pecaminosos, Deus não nos criou como maníacos do parque, como assassinos de criança, não, isso tudo é oriundo da queda, é oriundo dos maus pensamentos que entraram no homem com a morte lá no jardim. Então, quando Deus entrega as 613 ordenanças, a mitzvah, a Torá, a lei para Moisés, não é para condenar, é para mostrar um raio-x. Olha, esse é o meu padrão e esse aqui é vocês. Vocês não cumprem, mas o homem que é especialista em construir torres de Babel para chegar a Deus, olha para aquilo com orgulho e fala, eu vou cumprir isso, eu consigo cumprir isso. Duvida? Nós fazemos isso com os 10 mandamentos, antes de ter toda a ciência, né? Não que eu tenha nenhuma ciência, mas antes de passar a ler a Bíblia, é isso que eu quero dizer, antes de conhecer a Bíblia, eu conheci os 10 mandamentos como todo bom cristão, criado em família cristã, onde se tinha a geladeira com imã, né? Os 10 mandamentos. Exatamente. Tinha o pano de prato, os 10 mandamentos em forma de coração, de imã de geladeira. Então a gente olhava aquilo e eu pensava, eu sei fazer tudo isso, será? O orgulho do coração humano começa aí. Como eu sei fazer tudo isso? Aí é por isso que o Senhor Jesus vem e dificulta um pouco mais essa questão de andar nas 613 ordenanças, porque o Senhor Jesus fala, você está olhando para aquela mulher ali, né? Você não deitou com ela não, né? Mas aqui,
Só de pensar em adulterar, você já adulterou, viu? Só de pensar em matar, você já matou. Então o Senhor Jesus, ele entra e mostra que a lei não é só a letra, que todos os profetas, tudo isso aqui que nós estamos lendo, toda a Bíblia Sagrada, todo esse livro, esse cânon aqui, ele se resume a duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. A isso se resume tudo, desde os primórdios. É isso que Deus quer para nós. Mas, mais uma vez, quando Deus entrega lá as ordenanças a Moisés, e o povo se orgulha daquilo, afinal o próprio Deus Criador entrega a eles um estatuto, e eles acham que eles têm força para andar naquilo ali, mas não temos, ninguém tem. O único homem que conseguiu cumprir de cabo a cabo, de capa a capa, toda a lei foi o Senhor Jesus. E é justamente isso. A lei foi entregue para que nós passemos a clamar pelo nosso Salvador. Afinal, Deus é impossível. Quem vai nos salvar? O Senhor Jesus. Então, o Senhor Deus, ele não é muito exigente, pelo contrário, se ele fosse muito exigente assim, conforme ele está perguntando ao povo, ele não teria dado a segunda chance, né? A Adão e Eva lá. A segunda chance que eu falo é de não ter tirado a vida deles ali, a vida mesmo. E versículo 4: eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzir você. E aqui Deus mais uma vez aponta em uma visão macro a todo Israel, para que eles se lembrassem do passado, considerassem aquilo que o Senhor já havia feito, como diz o salmista. Ele os tirou do Egito, e todos nós sabemos bem como foi a história, onde Deus levanta Moisés, Moisés vai conversar com o Faraó, e Faraó, sendo quase uma divindade naquele país, tinha todo o poder daquele país, daquela nação, e vai Moisés, um homem duro de fala, difícil de fala, né? Não vou falar que era gago, mas era um homem difícil de fala, e que tinha todas as suas estigmas internas, tinha todos os seus complexos, todos os seus medos, mas Deus fala com ele: vá que eu serei contigo. E 10 vezes Moisés vai frente a Faraó e fala: deixe o povo ir. E ele vai, e há concessões, e Deus mostra milagres e maravilhas, e endurece o coração de Faraó, e sabemos de tudo isso. E como Deus tirou esse povo com mão forte, braço forte do Egito, como ele sustentou esse povo por 40 anos no deserto, como ele abriu o mar vermelho para que eles passassem por ele. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando de todas as maravilhas que Deus fez, não só nesse passado, mas nas nossas vidas. Mas o nosso coração é afetado pela queda, ele não cogita, ele não pensa e não calcula, ele é ingrato, ele não se lembra das coisas passadas. Eu falo a partir de mim. É tão fácil olharmos para a nossa vida atual e falar: poxa, meu carro quebrou, que é uma coisa que aconteceu comigo mesmo, mas eu não me lembro do passado, onde eu tive a oportunidade de comprar um carro, onde eu tive a oportunidade de manter um carro, onde Deus me sustentou. E às vezes é uma pequena transição que nós passamos e que temos que enfrentar o vale da sombra da morte. É uma pequena transição, é um pequeno momento. Não existe tempestade que dure para sempre. Mas ainda na tempestade temos o auxiliador, temos o Senhor Jesus dormindo no barco. Ainda no vale da morte e da sombra, o Senhor está conosco, a vara dele e o cajado dele nos consolam. Mas o nosso coração, ele é muito ingrato e esquece de Deus, e a ingratidão, ela anda juntinha com a cobiça, que é o 10º mandamento. E o Spurgeon, ele fala uma coisa, que o crente que tem um coração grato, ele está pertinho do céu. Porque quando você tem um coração grato e você reconhece todas as bênçãos e dádivas de Deus na sua vida, você para de querer ter o que é do outro, você para de querer cobiçar o do outro,
E é isso. Todas essas coisas que nós veremos aqui no capítulo 6, que o pessoal estava fazendo, passando as pessoas para trás, tudo isso vem da cobiça, tudo isso vem da ingratidão. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, tramou, e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. E aqui nós temos uma referência a Números, do capítulo 22 ao 25, onde Balaque, que era o rei de Moabe, e Balaão, que era um profeta. Balaque, ele era o rei de Moabe, e como isso é na época da passagem do deserto dos 40 anos, Israel estava chegando ao fim dos 40 anos e prestes a entrar na terra prometida, e Balaque, por já ter ouvido a história desse povo, um povo que sobreviveu por 40 anos no deserto, um povo que, mesmo vagueando pelo deserto, enfrentava os seus inimigos e saíam vencedores porque Deus estava com eles. Balaque fica com medo e manda chamar esse profeta, o profeta Balaão. O profeta Balaão, ele é muito lembrado pela passagem da mula, onde Deus levantou a mula dele para falar com ele. E Balaão era conhecido em Moabe por ser um profeta que o que ele amaldiçoava era amaldiçoado e o que ele abençoava era abençoado. Ele era uma espécie de... não posso falar isso, mas da macumba. Enfim. E quando Balaque manda chamar Balaão, é justamente para isso, para que ele vá lá e amaldiçoe Israel. Só que Balaque não sabia que Israel tinha uma aliança com Deus, lá de Gênesis 12, com Abraão, onde Deus fala com Abraão: eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e vou abençoar quem te abençoar. Desculpa, não era isso não. Eu falei aqui, erro meu. Gênesis 12, 3. Israel era um povo abençoado por Deus. Eu confundi aqui. Quem vou abençoar, quem te abençoar, é Balaão que disse. Deixa eu abrir aqui só para corrigir. Gênesis 12, 3 ou 13. Gênesis 12. Não, é isso mesmo. Gênesis 12. Vou ler aqui rapidamente. Então o Senhor disse a Abrão, não era nem Abraão ainda. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Balaque provavelmente não contava que Deus havia abençoado Israel por meio de Abraão dessa maneira. Então, quando ele pede Balaão para ir amaldiçoar Israel, Deus fala com ele: mas foi eu que abençoei esse povo aí, hein? Ele consulta a Deus, inclusive, Balaão consulta a Deus antes, e Deus fala: não é para continuar nesse negócio não. Mas ainda assim ele obstina e vai. E se eu não me engano, por 3 vezes Balaão tentou amaldiçoar. Mas todas as vezes que ele falava, tentava amaldiçoar, saía bênção. E por fim, foi a história da jumenta, que a jumenta pergunta: por que você me bate? E é isso aí. Por fim, Balaão fez uma declaração que é incrível. Números 23, 8. Números 23, 8. Números 23, 8. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso condenar quem o Senhor não quis condenar? E aqui ainda, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Balaque, Balaão. Tem uma parte que Balaão vai falar também, não é nessa não, mas ele vai dar uma profecia sobre Jesus. Ele vai falar da luz que vai brilhar, enfim, para você ver que Deus pode usar qualquer um. E
E é isso aí. E Deus fala aqui a Israel para que Israel se lembrasse de toda essa trama aqui que eu rapidamente falei, que Balaque estava tramando. Números 24, 17. O messiânico. Vamos ver aqui. Eu vejo, mas não agora. Eu contemplo, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó e Israel se levantará, um cetro que ferirá as fronteiras de Moabe e destruirá todos os filhos do orgulho. É isso? Aleluia, isso mesmo. Amém. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. É exatamente isso aqui. Da boca de Balaão, hein? Da boca de Balaão saiu essa profecia messiânica. E então Deus, quando fala isso aqui no versículo 5, meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, tramou, e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. É isso. Como eu vou amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como eu vou condenar quem Deus não condenou? E hoje, muitas das vezes, nós ainda mesmo tendo a coisa mais importante que poderíamos ter, que é a salvação, a vida eterna, temos a segurança do sangue do Cordeiro, temos o Espírito Santo habitando em nós. E quantas vezes nós não tememos os inimigos externos? Quantas vezes nós não tememos os gigantes da terra prometida? Se Deus falou, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. É a parte B aqui do versículo 5. Recorde-se da viagem que você fez de Sitim até Gilgal, e reconheça que os atos do Senhor são justos. Mais uma vez, Deus orienta para que o povo olhasse para os feitos de Deus, para que eles olhassem para o que Deus já tinha feito. Não é um flashback, não é para que eles olhassem e falassem, Deus fez, Deus vai fazer de novo. Não necessariamente. Deus é todo poderoso para fazer sim de novo aquilo que ele fez no passado e até maior. Deus é tão poderoso quanto ele era quando ele abriu o Mar Vermelho para fazer algo muito mais tremendo hoje em dia. Mas não é porque ele pode fazer que ele vai fazer. O que Deus está dizendo aqui é basicamente para que eles olhassem para trás e reconhecessem que Deus sempre foi e sempre será justo, que Deus não os abandonou antes e que mesmo agora, durante toda essa corrupção, toda essa corrupção religiosa, toda essa corrupção ritualística que eles estavam vivendo, Deus poderia cessar com eles num piscar de olhos e Deus continuaria sendo justo e santo. Mas não, Deus está conversando com eles ainda. É uma expressão que eu conheço que é o seguinte, você dá bom dia a cavalo, é falar para algo que a pessoa não vai entender. E Deus ainda assim, Ele está aqui conversando, falando, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu não mudei, eu não mudo. E é basicamente também Deus dizendo para eles que antes deles pensarem no que eles precisam dar para Deus de oferta, e é o que nós vamos ver adiante, eles tinham que pensar e calcular, relembrar, agradecer aquele que Deus já fez. Deus livrar eles do Egito mudou toda a história, não só de Israel, mas do mundo. A redenção passou por aqui. Os antepassados de Jesus passaram por lá. Os antepassados dele passaram por lá. Então, não é coisa pequena. E agora o versículo 6 é exatamente essa continuação que eu falei. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me diante do Deus exaltado? E mais uma vez, o que nós podemos oferecer a Deus Criador? O que nós podemos oferecer para Deus? Nada. Deus é o dono da prata e do ouro, como o Vitinho falou aqui antes. E é isso mesmo, não temos o que oferecer para Deus. O melhor ouro, o ouro mais puro que nós fizermos aqui, se oferecermos ele para Deus, ele vai parecer como um pedaço de chorume.
Deus não habita em templos feitos por mão humana. Isso é Atos 17. E Salmos, eu vou ler 2 salmos aqui também que falam sobre isso. É o Salmo 34, 18 e o Salmo 51. Vou pelo 51 aqui primeiro. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, isso tu não desprezarás. Você tem um coração obediente, vale mais do que qualquer sacrifício, vale mais do que qualquer coisa que você possa oferecer para Deus. E aqui o povo estava oferecendo coisas a Deus, não era como esses sacrifícios ritualísticos que à época eram parte da Torá, não. Eles já estavam num estado de degradação tão grande que eles estavam entregando sacrifícios e ofertas como uma espécie de suborno, como algo para tentar compensar tudo aquilo de errado, todos os pecados, todos os erros, todas as transgressões que eles haviam vivendo. E essa verdadeira religião aqui é o que eles estavam escapando. Eles estavam numa religião vazia, que é uma coisa que estamos vendo durante todos os profetas menores. E isso é algo que mais se repete, que é essa religião vazia, essa vontade de ser um fariseu, escriba, um sacerdote, mas só de aparência, é ser um sepulcro caiado, bonitinho por fora, mas por dentro podre. E os sacrifícios que agradam a Deus, mais uma vez, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. E o que é isso? Vamos sair da formalidade. Coração humilde é você ter um estado de espírito, não é triste, mas é um estado de espírito que ele está sensível a Deus ali, sensível aos seus passos. Um coração quebrantado, um espírito quebrantado, ele se entristece pelos seus erros, ele sente o peso de viver nessa terra. E um coração quebrantado é um coração que reconhece os seus erros, é um coração que ele medita dia e noite na lei de Deus, não só ritualmente, porque hoje em dia nós fazemos isso também. Eu estou falando tanto aqui do pessoal dando pedrada neles, mas nós também fazemos isso. Se você não lê a Bíblia todo dia, se você não orar 15 vezes por dia, se você não subir ao monte, se você não consultar o profeta tal, se você não usar óleo ungido, você não vai chegar perto de... Nada disso. O que Deus quer é isso. E você pode vir na igreja de domingo a domingo, você pode vir no estudo toda quarta e ainda assim estar distante de Deus, e ainda assim estar completamente distante de Deus. Você frequentar a igreja é uma bênção, você frequentar o estudo é uma bênção, mas se você não tiver essas características aqui, que somente o Espírito Santo pode produzir, os sacrifícios que agradam a Deus são esses. E Paulo disse algo mais ou menos parecido também, que o sacrifício de corpo vivo, me ajuda aí, varão, eu me entrego a Deus como sacrifício de corpo, um sacrifício vivo. É basicamente isso. Fugiu aqui também. Mas é basicamente isso aí. Sacrifício vivo agradável a Deus. O sacrifício vivo agradável a Deus, exatamente. E o outro salmo aqui é o Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Olha, Jesus disse algo parecido também no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos os mansos e humildes de espírito, os pobres de espírito. Ser pobre de espírito e pobre de alma é totalmente diferente. O pobre de espírito, ele reconhece a sua miséria, ele reconhece que não pode se salvar. Algo totalmente diferente da alta hierarquia aqui, que cumpriam, como eu disse no início, achavam que cumpriam toda a lei, achavam que andavam nas 613 ordenanças, mas é impossível para o homem. Eles não tinham um espírito pobre,
eles se achavam muito ricos financeiramente, no nível da alma, no nível principalmente espiritual. Eles se achavam seres altamente espirituais. E está errado isso. O Senhor Jesus já disse que bem-aventurados são os pobres de espírito, quem reconhece a sua miséria, quem reconhece a sua insuficiência e não usa isso de justificativo para continuar no erro, claro. E então nós não podemos comparecer diante de Deus com nada além de um coração quebrantado e humilde, um espírito pobre, um espírito quebrantado. É isso que Deus espera de nós. 1 Samuel 15, 22 é algo que a gente lembra, é muito memorável e marcante, quando Samuel pergunta a Saul, após Saul fazer algo que Deus não ordenou. Deus deu uma ordem: aniquile tudo, até os animais. Saul negocia consigo mesmo e fala: não, o rei eu vou levar, Agag, né? O rei Agag, se eu não me engano é Agag. O rei eu vou levar e as ovelhas eu vou levar, as melhores ovelhas eu vou levar para sacrificar a Deus. E quando Samuel chega lá, ele escuta os bramidos de ovelha e fala: mas está errado. A ordem que eu te dei por meio de Deus foi muito clara, era para aniquilar, era para matar. E Saul fala: não, mas eu peguei para sacrificar a Deus. E Samuel fala uma das coisas mais lindas que existem: obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. E é isso, é tudo isso aqui que nós lemos nos Salmos. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas o nosso coração caído, pecaminoso, adâmico, ele procura a todo tempo chaves, ele procura a todo tempo métodos, ele procura a todo tempo por receitas prontas. Como conseguir a benção, como me tornar rico em Deus. Mas é outro tipo de riqueza que eles estão falando. Tudo isso aqui, todas as dores, elas são oriundas do pecado, mas a cobiça também está aqui. As pessoas querem sempre estar em cima, querem reinar aqui, mas não reinar conforme o Senhor Jesus ensina na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Esse reino que o Senhor Jesus fala é totalmente diferente. Riqueza não é errado, riqueza não é pecado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a riqueza mal conquistada é um problema, e nós veremos adiante. Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano. E aqui perceba que ele vai aumentar a progressão. Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano. Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite. E agora é o cheque mate, né? Devo oferecer o meu primogênito por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que cometi. Então perceba, ele foi aumentando os níveis de sacrifício e ele foi aumentando os níveis de sacrifícios e ofertas, e isso é uma progressão para tentar comprar Deus, para tentar compensar a culpa ali que eles carregavam de tudo isso que eles estavam fazendo. Mas é o seguinte: existe uma ordem hierárquica, e a ordem é de cima para baixo. É Deus quem dita as ordens, não é Satanás, não é o pastor ungido, não é o profeta, não é a irmã do coque, não, é Deus que dita. A ordem é de cima para baixo, não é de baixo para cima, não é você frequentar a campanha, não é subir monte. Tudo isso é muita bênção, mas não é assim. Não é sacrifício, não é você sacrificar para obter, não é você ofertar para ter,
não é você dar dízimo para obter 100 vezes mais. Deus quer um coração generoso, mas isso aqui está longe de generosidade. Isso aqui é maledicência, isso aqui é maldade. E isso é um coração que tramava, dá para receber de Deus. É método, é chave. E o povo estava achando que podia comprar o favor divino. Mas o favor divino é graça. E graça é justamente isso, é favor imerecido. Da mesma forma que não podemos fazer nada para entregar a Deus, oferecer a Deus, da mesmíssima forma não há nada que nós possamos fazer para receber de Deus alguma coisa. Não existe fórmula. Estávamos falando isso aqui até antes. Não existe fórmula para se obter as coisas de Deus. Você vai passar por tudo que tiver de passar. Deus é poderoso para mudar a situação de todo mundo. Da mesma forma que José foi dormir prisioneiro, foi dormir escravo e acordou governador. Em 24 horas tudo mudou para ele. Pode mudar para nós aqui. Pode mudar tranquilamente, mas quem sou eu para te falar? Vai ali no irmão fulano de tal, pede ele para orar para você, que as coisas vão mudar. Faz uma campanha de 30 dias aí que vai mudar. Oferece ali, a gente não faz mais esse tipo de sacrifício, tá? Mas se fizesse, oferece 10.000 ovelhas ali da melhor, de pelo branco, de raça, que aí Deus faz. Não é isso. Hebreus 10, quanto ao pecado, né? Sacrifícios de bodes, de touros e ovelhas, sacrifícios de touros e ovelhas não podem tirar o pecado. Não podem. E o problema principal, o cerne do problema humano é o pecado. E é para isso que o Filho de Deus veio a essa terra. Não é para a gente receber mais, não é para crescer na vida, não é para ter carro, casa, luxo, fama. Eu não estou condenando isso não, tudo isso é uma bênção, se vier de Deus. Mas Jesus não veio a essa terra para que a gente ficasse fazendo campanha da prosperidade. Ele veio para que a gente fizesse a campanha do arrependimento. E é duro falar isso. Versículo 8. Miqueias 6,8 é um dos versículos mais conhecidos do Antigo Testamento. É um versículo que Deus coloca na cara o que Ele quer. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o seu Deus. E amar a lealdade aqui, em algumas traduções, podem aparecer como misericórdia, como bondade, mas tem uma progressão aqui também. Deus exige que pratiquemos a justiça, amemos a lealdade e andemos humildemente com Ele. Isso aqui são as exigências da aliança de andar com Deus. Eu entrei no Evangelho e vou continuar do jeito que eu estou, porque o Senhor Jesus, Ele aceita. Não, o Evangelho, Ele aceita que você chega do jeitinho que você está, mas Ele exige que você muda. Ele exige mudança, Ele exige que você negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Cristo. E é isso aqui, praticar justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com Deus, não é nada agradável para o ser humano. Para nós que estamos aqui, graças a Deus, remidos, com a nova natureza habitando em nós também, é algo maravilhoso. Mas para quem está lá fora, é muito mais fácil você praticar injustiça, é muito mais fácil você não ser misericordioso, você ser um patrão sovino, quase escravizando. Só vai ganhar, né? Só vai ganhar. Vai pagar menos, a pessoa trabalhar mais, você vai puxar o sangue da pessoa ali, você só vai ganhar. Isso aí é o jeitinho brasileiro de sempre sair por cima. Sempre existiu, não é algo brasileiro. Deus quer de nós isso. Mais uma vez eu vou ler aqui o Salmo 50. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, isso tu não desprezarás. E casando isso aqui com o versículo 8 de Miqueias 6, Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com seu Deus. É isso. Mas quando a gente lê isso, na maior parte das vezes temos escamas nos nossos olhos e não entendemos isso, não compreendemos essa verdade. É
pecado. E a religião que agrada a Deus, eu fiz uma anotação aqui, eu vou ler ela também, que é o Tiago 1, 27. Tiago 1, 27, o irmão do Senhor Jesus deixou isso escrito. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. É essa a nossa religião. Não é simplesmente a gente vir aqui todo domingo, recarregar e lá fora você ser pior que ímpio. Não é isso. Deus quer que nós demos atenção sim às pessoas em vulnerabilidade social, mas Ele quer principalmente que nós comecemos por nós mesmos, mudando essa obstinação, esse coração duro, essa vontade de praticar o mal, essa vontade de correr e se apressar para praticar pecado. É isso. E é fácil eu falar aqui, é fácil romantizar, eu sei, mas é luta, mas Jesus nunca disse que seria fácil, pelo contrário. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não habita em templos feitos por homens. Deus mandou o seu Espírito Santo para habitar em nós. Mas a diferença é que a gente ainda dá atenção aqui para esse templo, né, meu irmão? A gente limpa o tapete, passa pano aqui, deixa tudo arrumado, a gente pinta as paredes para ficarem bonitinhas. Mas quando somos nós podemos viver com toda sorte de ódio aqui dentro, com toda sorte de amargura, com todo ressentimento, com tudo aquilo, com tudo que é sujeira. É como se a gente chegasse no templo, na igreja e tivesse lama, fedor de onde fica porco, mas aqui a gente cuida, e onde o Espírito Santo habita. Eu estou falando isso aqui para o passado, mas é atual também. Versículo 9. A voz do Senhor clama à cidade, é sensato temer o seu nome. Prestem atenção na vara e naquele que a designou. E temos dois pontos aqui. É sensato temer o seu nome. Sabemos, e eles também sabiam aqui, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não teme a Deus é tolo, é ímpio e está indo em direção ao abismo. E temer a Deus não é você ter medo como se ele fosse um tirano prestes a te mandar um raio, te fulminar, não. Temer a Deus é você saber aquilo que agrada a Ele e o que não agrada a Ele também. É você praticar isso aqui, que o versículo 8 nos falou. Isso é temer a Deus. Não só praticar o bem, mas também temer o mal e fugir do mal. Assim como José do Egito fugiu da mulher de Faraó. Ele temeu a Deus ali. Isso é o temor do Senhor na prática. Não só ele não furtar o Faraó, usurpar das pessoas menores que ele em hierarquia, afinal ele era o segundo maior do Egito, mas ele não só praticava o bem, como fugia do mal também. Isso é temer a Deus. E preste atenção na vara e naquele que a designou. Deus designou a vara para Israel. Deus é pai e Deus corrige a quem ama, Deus corrige a seus filhos. E se você não é corrigido por Deus, é sinal de que você não é filho de Deus. Se Deus largou mão de você e te entregou aos seus desejos, assim como Ele fez com o pessoal de Sodoma e Gomorra, que foram entregues às suas concupiscências, às suas pecaminosidades, Deus abriu mão deles. É como se Deus falasse: vai lá e faz a tua vontade, então segue seu caminho. A mão de Deus pesa, e quando a mão de Deus pesa sobre nós, quando Ele está nos corrigindo, não é algo bom, nós sabemos disso, mas Deus corrige a quem ama. Se Ele te entrega aos seus desejos, é um problema. Versículo 10. Devo ainda me esquecer dos tesouros da sua impiedade, ó casa ímpia, e da medida falsificada que é maldita. E agora Deus começa uma série de Deus passa a descrever, vou mudar. Deus passa a descrever uma série de atos envolvendo comércio, envolvendo práticas más.
E devo considerar puro alguém com balanças desonestas e com uma bolsa de pesos falsos. Isso aqui era maneira que eles usavam para adulterar as medidas. Provérbios, tem um provérbio que ele fala exatamente isso aqui, que Deus não gosta de pesos falsos e medida falsa. Acho que é Provérbios 10, eu não anotei aqui, deixa, anotei, Provérbios 23. Provérbio 23. O Senhor detesta pesos adulterados e não se agrada de balanças falsificadas. Então isso aqui a nossa vida social, ela deve refletir o caráter de Deus. Não pense você que é só o CEO do McDonald's Brasil que deve estar em um cargo de irrepreensão, sendo ele cristão. Não, se você tem uma vendinha na esquina, não desmerecendo, mas se você tem um pequeno comércio na esquina, no bairro, seja lá onde for, você deve ser honesto e refletir o caráter de Deus também. Uma vez um sapateiro, e isso eu sempre falo, mas eu gosto dessa de Lutero, um sapateiro perguntou a Lutero como ele poderia agradar a Deus, como ele poderia honrar a Deus com seu trabalho de sapateiro. E Lutero falou para ele: faça um bom sapato, faça um bom serviço e cobre um bom preço. Pronto. Nem todos serão missionários propriamente dito, do seguinte: arrependei-vos, Deus está voltando, Jesus está voltando. Nem todos serão assim. Tem muita pessoa que nunca vai ler uma Bíblia na vida, e a única Bíblia que ela vai ler vai ser nossa. Então os nossos atos, eles devem refletir Deus. E aqui o pessoal da aliança, o pessoal que se gabava de doutarem as 613 ordenanças, de serem um povo exclusivo e escolhido de Deus, estavam se lixando para tudo. Eles chegaram nesse ponto onde estavam adulterando balanças, sabendo que Deus não gostava disso, pelo contrário, detestava. Eles estavam fazendo de tudo para acumular riquezas. Eles chegaram a um ponto de ganância tão grande que eles só queriam devorar e devorar. E vimos em Miqueias 2, Miqueias 2 é uma parte onde se fala que eles roubavam terrenos em Judá ali e vendiam. E Deus que deu a terra a eles, como que eles roubavam algo que Deus deu para usurpar e ganhar dinheiro ilícito, além de estar roubando? Eles estavam se apropriando de algo que não era deles e tirando famílias de casas, enfim, era um cenário catastrófico. E o versículo 12: os ricos que vivem entre vocês estão repletos de violência, e o seu povo é mentiroso e a língua deles fala enganosamente. Por isso, versículo 13, eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. E agora versículo 14 e 15 para fechar o entendimento. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos, continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão, porque o que guardarem a espada entregarei. Vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Espremerão uvas, mas não beberão o vinho. Deus está dando a eles aqui uma insuficiência com toda a riqueza que eles estavam tendo. É até engraçado, porque eles tinham tanto, mas não iriam usufruir de nada. E isso é uma das maldições da aliança, da quebra da aliança, que lá em Deuteronômio 28 diz que se eles andassem nos estatutos de Deus, as coisas iriam bem, mas se não andassem, as coisas iriam mal. E é basicamente isso aqui, tem tudo isso aqui lá. Eu não vou abrir agora porque vai delongar demais e a gente já está no final, mas deixa eu ver, às vezes vai ser rápido. Deuteronômio 28, a partir do versículo 15. O Senhor fará que... 25, né? O Senhor fará que sejam derrotados pelos inimigos. Se você... peraí...
as maldições. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e estatutos que hoje lhes dou, todas as maldições virão sobre vocês e os atingirão. E aí ele começa a falar as maldições. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. O Senhor afligirá com doenças até bani-los da terra. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras. O céu sobre sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que sejam derrotados pelos inimigos. Agora versículo 38. Vocês semearão muito na sua terra, mas colherão bem pouco, porque os gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e as suas filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das suas plantações da sua terra. Em versículo 48 aqui. Então, em meio a fome e sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele lhes porá um jugo de ferro sobre o pescoço até que os tenha destruído. Então é o que nós vemos exatamente aqui. Eles colhiam, não plantavam, e a profecia foi tão atual, de Deuteronômio 28, que até da oliveira, ela menciona, eles espremiam as azeitonas, mas não se ungiam com o azeite. Eles espremiam uva, mas não bebiam o vinho. A melhor coisa que nós podemos ter, que eu citei aqui, que até Spurgeon já disse, é ter um coração grato, é ter um coração que não cobiça. Um coração grato está pertinho do céu, está pertinho do reino de Deus. E então Deus deu tudo aquilo que o homem... Corrige, ó, até tropecei aqui. Jesus. O homem aqui, ele tentou conseguir tudo aquilo que um homem caído quer, que é riqueza, é dinheiro, e fora de Deus. Então, Deus, eu vou desenhar com a história de Midas, já viu? A história de Midas, do toque de Midas, do ouro. Ele era um rei da Frígia, é um conto de mitologia grega. Midas era um rei da Frígia, e ele era muito ganancioso. E um dia ele se encontra com o Deus, com D minúsculo lá, Dionísio, e pede a Dionísio muitas riquezas, muitas bênçãos, e Dionísio o abençoa com o dom de Midas, que ficou conhecido, o toque de ouro. Tudo que Midas tocasse viraria ouro. E Midas ficou extremamente feliz com isso, provavelmente nos primeiros dias, mas depois de um tempo ele entendeu que ele percebeu que ele foi amaldiçoado, ele foi sentenciado. Se ele tocasse nessa água aqui, ele não poderia beber ela, porque ele ia se tornar ouro. Se ele fosse comer, ele não poderia ter satisfação com a sua comida, ele não poderia comer e satisfazer a sua fome, porque ia virar ouro. Ele não poderia abraçar a sua filha, porque se ele abraçar a sua filha, ela viraria uma estátua de ouro. Então a riqueza ali de Midas se virou toda contra ele. A ganância dele se voltou contra ele. E vale dizer que a riqueza de Deus é bênção. Provérbios 10, 22 diz o seguinte. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Então não podemos generalizar dizendo que riqueza é do diabo, riqueza é secular, é mundana. As ruas da Nova Jerusalém são de ouro. São de ouro. É claro que lá é outro significado diferente daqui. Mas talvez seja até mesmo para a gente entender que é algo que a gente passa a vida inteira aqui sofrendo e pessoas puxam o tapete uma das outras, lá será onde a gente vai pisar. Graças a Deus por Jesus Cristo. E então Deus os castiga com a sua própria riqueza conquistada de maneira errada. A riqueza, quando é conseguida de maneira errada, ela é uma maldição. E é isso aqui, ó. Eles não tinham satisfação, eles não podiam comer, eles não usufruíam daquilo que eles tinham. E para finalizar, o versículo 16: vocês obedecem aos decretos de Omri e a todas as práticas da família de Acabe.
e seguem os conselhos deles. Por isso eu os entregarei à ruína e o seu povo a desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. E aqui, mais uma vez, a profecia lá da quebra da maldição de Deuteronômio 28 se faz mais atual para eles do que nunca. A Assíria viria e acabaria com o pessoal, levaria eles como cativeiros, como cativos para o cativeiro. E é isso. A religião que agrada a Deus é algo que a gente tem visto bastante aqui. A religião que agrada a Deus é cuidar das pessoas em situação de vulnerabilidade social, é negarmos a nós mesmos, é não nos deixarmos corromper lá fora, porque ser sal no saleiro é fácil, ser crente cristão na igreja é fácil. Difícil é quando você coloca o pé ali fora. E Deus nos chamou para sermos missionários. Não pense que missionário é só aquele que vai para a África, é só aquele que vai para a Nigéria, porque é fácil. Eu nunca fui para a África não, mas eu conheço alguns missionários que já foram, e eles contam o quão sofrido é a vida lá, e o quão fácil é você amar as pessoas lá, porque elas estão numa situação que nós não conhecemos aqui. Nós temos essa honra de poder ter esse encontro aqui com as portas abertas. Lá não existe isso. Lá crianças passam fome, lá crianças morrem sem um básico, sem água. Mas é fácil a gente ir para lá e ver as pessoas nessa calamidade e amar a elas. Mas é difícil a gente chegar em casa e encontrar um parente que fala mal da gente, um parente que só taca pedra na gente e amar a ele. É difícil darmos a segunda face a ele. É difícil sairmos aqui e recebermos uma chacota e virarmos a outra face, termos compaixão. É difícil. Deus nos chamou, Jesus nos comissionou para irmos e pregar o Evangelho, mas não só com a boca, ser o Evangelho. O estudo tem sido uma bênção, temos visto bastante coisa nos profetas menores, e que o Senhor abra os nossos olhos para o que Ele quer falar conosco. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, agradecemos pela Sua benevolência, pela Sua paciência. Quantas vezes nós erramos muito mais, Pai. Quanto mais erramos do que os judeus aqui dessa época, talvez não com atos externos, mas internamente, nós podemos estar corrompidos, já podres. Pedimos que o Senhor venha mais uma vez e renove a sua aliança conosco, que o Senhor renove as nossas forças, perdoe os nossos pecados, nos dê um coração quebrantado e contrito, um espírito quebrantado que reconheça a Tua voz. Senhor, eu oro pelos nossos líderes, pelo pastor Pedro e a Fernanda, que o Senhor comece a fazer um avivamento nessa igreja de cima para baixo. É de cima para baixo que funciona, é a partir do Senhor, e que o Senhor derrame sobre eles e eles sobre nós. Que possamos incendiar esse bairro Mangabeiras e essa cidade de Belo Horizonte. Não por fama, não por reconhecimento humano, mas por Ti. Senhor, que nós venhamos a ser o Evangelho vivo, a sermos uma Bíblia, que não apenas saibamos ela de capa a capa, mas que saibamos ela na prática, não apenas na teoria. E isso é só o Senhor que pode fazer por nós. Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos a ter a religião que Te agrada. E a religião que Te agrada é intimidade contigo. A partir daí as coisas mudam. Nos capacite, Pai. Nos capacite, pois somos fracos. Tem hora que nos falta força para orar, para ter comunhão. Tem hora que nós somos tão desleixados com Suas coisas. Senhor, ser religioso é muito mais fácil. Nos ajude. Nos ajude a sermos filhos, em nome de Jesus. Amém. Papai.